Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio, uma honra muito grande receber aqui no estúdio, a doutora Patrícia Thoman, uma renomada dentista de Juiz de Fora, e nós vamos conversar sobre um tema relevante, muito relevante nessa época do ano: alimentação e saúde bucal durante as festas. Doutora Patrícia, um prazer enorme receber a senhora aqui. Meu, tudo bem? Um prazer estar aqui. Bem-vinda. Obrigada. Me fala, qual é a principal preocupação relacionada à saúde bucal durante essas festas de fim de ano? Então, durante as festas, normalmente as pessoas estão assim, né, fora da rotina. E toda vez que a gente está fora da rotina, a gente tende a negligenciar alguns cuidados básicos com a gente mesmo, né, e principalmente com a saúde oral. Porque a gente leva em consideração que as festas é um período onde a alimentação também não é uma rotina. Então, a gente vai introduzir nessa alimentação aí, a gente vai ter a dispor várias guloseimas, várias tortas, vários avós fazendo doces de família, várias mães recebendo os filhos com tudo que eles gostam. E muitos grãos, muita alimentação diferente, muita bebida. Também. E isso tem um impacto na saúde oral, né? Tem um impacto no corpo e tem um impacto na saúde oral também. Pois é, de que forma esses alimentos, assim, principalmente doces, o álcool, afetam a saúde dos nossos dentes? Então, o doce, a gente sabe que ele é um alimento extremamente cariogênico. Ele traz a cárie, né? Ele promove a cárie. Ele é um dos precursores da cárie. E como nesse período a gente também sai dos cuidados normais, a gente tende a pular as escovações, os cuidados com a higiene, e ainda introduzir um alimento que causa cárie, então a gente tem que tomar cuidado para que esse período não seja um período onde você possa ter um descontrole da sua saúde e vir a ter as doenças mais comuns da boca, que são cárie, gengivite. Além da bebida alcoólica, que faz com que a gente, né? Todo mundo bebe, é um momento de fazer isso, né? A gente não quer que ninguém deixe de fazer isso. Não. É só realmente, assim, tomar alguns cuidados, porque muitas vezes a gente bebe um pouco a mais e aí esquece de escovar o dente, vai dormir cansado, e o próprio álcool desidrata. Então, lembrar sempre de hidratar o corpo, porque quando a gente toma bastante água, a gente tem uma quantidade maior de saliva, e a saliva é protetora. E a bebida muitas vezes faz a gente esquecer coisas assim normais, né? Então tem gente que abre garrafa, abre lacre, né? Acaba fazendo algumas coisas que faz com que a incidência de problemas orais nessa fase ela aumenta muito. Aumenta muito. Então, estatisticamente, a gente tem muita intercorrência ligada a trauma, queda, né? E normalmente a queda, quando você está um pouquinho mais alto, ela não é feita com nenhum tipo de proteção, então você cai normalmente de rosto. Então, a gente tem os traumas da face, as fraturas dentárias. E também a gente tem que pensar nos alimentos mais duros, principalmente para quem usa aparelho ortodôntico. Então tem as nozes, as castanhas, as avelãs. Torresmo. Então o que acontece? Esses alimentos devem ser ingeridos, a gente acha que tudo tem que ser, né, liberado e vivido nessa época com muita intensidade. Mas tomar um certo cuidado, principalmente as pessoas que usam aparelhos ortodônticos, que não são os alinhadores, porque os alinhadores a gente tem a opção de remover, alimentar e recolocar. Mas o aparelho ortodôntico convencional, aquele que tem brackets, fios, eles podem realmente, aqueles de araminho, eles podem quebrar, né, algum bracket, soltar fio, e aí você vai ter numa época onde você quer tá só feliz, comemorando uma intercorrência que você vai ter que procurar um serviço de emergência, porque quase todos os dentistas vão estar de recesso nessa fase. Normalmente. E é uma coisa que a gente não quer, né, ter, quer ficar só nesse momento mesmo de felicidade, de estar ali compartilhando com a família. Há, sim, algum alimento ou alguma coisa assim que vocês da odontologia condeno definitivamente, falo, isso não se deve de jeito nenhum, porque é extremamente prejudicial. Além de todas essas recomendações que a senhora passou, mas existe um assim que a senhora fala com todos os seus pacientes?
Não. Não tem. Não tem. Coma não de tudo, tem. mas tome cuidado. Coma de tudo com cuidado. Tenha, quem usa aparelho ortodôntico, tenha cuidado na hora de comer. As crianças devem ser orientadas a escovar o dente depois de, né, abusar do doce, das guloseimas. E eu acho que é um momento onde tem que estar assim... tem que ter responsabilidade, mas antes de mais nada é um momento de felicidade. Então eu acho que é um momento mesmo de sair da rotina, inclusive se permitindo comer, beber, porque todas as comemorações de fim de ano, se a gente for pensar bem, elas são feitas ao redor de uma mesa. Com muita gente. Com muita gente, né? Então, comemorando, brindando, né? Isso. Hidratar bastante. É assim, mas nada é proibido. As escovações são importantíssimas, né? Normalmente a gente escova os dentes após as refeições, né? Ou 3 vezes ao dia, vamos dizer assim, é o normal. A escovação em excesso nesse período, porque come muito doce, aí você vai na casa de um, come doce lá. Aí o ideal é você normalmente escovar os dentes depois. Não, mas olha só, vamos Isso colocar... prejudica também o excesso de escovação? Não, o excesso não prejudica. O que a gente tenta orientar as pessoas é que nesse período onde você às vezes está fora de casa, né, onde você viaja, onde, né, você não, às vezes não está no seu ambiente, é levar o seu kit de higiene, né, levar a sua escova, seu fio, seu bochecho para fazer as escovações. Mas também, assim, não precisa ficar tão preocupado com isso. O que a gente assim, deixa muito claro é que a escovação noturna é muito importante. Sem dúvida. Então, essa escovação, depois que fez esse dia inteiro, né, de fora da rotina, comendo e bebendo, o que não é normal no seu dia a dia, à noite, onde realmente não vai ter ajuda da saliva, onde não vai ter ajuda da bochecha, da autolimpeza que a gente fala, essa hora a gente tem que fazer uma escovação melhor para que as bactérias não usem desse açúcar que foi usado o dia inteiro para poder provocar as cáries. Então, a escovação noturna, essa tem que ser bem feita. Doutora Patrícia, não sei se a senhora já teve acesso, eu tive acesso a uma pesquisa que estão fazendo, ela está em curso, inclusive, que a escovação de dentes à noite, ela, dependendo do caso, dependendo da pessoa, ela pode prevenir até infarto. Por causa dessas bactérias que a senhora falou, do doce, de coisas doces, que podem ir para o sangue e acabar provocando um infarto. É a hora que as bactérias realmente elas vão ter uma atuação maior. Então é a hora que a gente tem que ter um cuidado maior, porque a boca ela não está isolada do resto do corpo. Então a gente sabe que quando a gente está cuidando da boca, a gente está cuidando da nossa saúde. Então ela tem como... Toda a saúde oral ela está ligada a todos os problemas que a gente tem sistemicamente. Então, ela vai impactar em pacientes que têm problema cardíaco, pacientes com diabetes, pacientes com doenças crônicas. Então, toda a higiene que a gente faz, todo o cuidado na boca, na realidade, é um cuidado com o corpo também. É um autocuidado importante para o corpo de uma maneira geral. Passadas as festas, muitas pessoas fazem algumas resoluções de ano novo, né? O que você recomendaria para melhorar a saúde bucal após esse período, doutora? Então, como eu falei, melhorar a saúde bucal é melhorar a saúde de uma maneira geral. A gente hoje tende muito a falar do autocuidado. O autocuidado com a boca, você manter uma higiene oral adequada, você ter cuidado de escovar bem, passar o fio, além de dar um bem-estar, você, né, vai estar evitando a litose, você vai estar evitando a cárie, a gengivite. A gente tende a estender isso para uma alimentação saudável, para uma atividade física regular, para um gerenciamento de tempo, porque hoje a gente tem muitos problemas na odontologia ligados exatamente à ansiedade, ao estresse, porque vai dar distúrbio de sono, vai causar bruxismo, vai causar disfunção na articulação temporomandibular. Então, a gente não consegue desvincular. Então, o conselho é, vamos cuidar da boca e vamos cuidar da gente. Vamos gerenciar nosso tempo para ter tempo suficiente para os amigos, para o trabalho, para o sono, para a saúde. E assim a gente consegue ter uma vida mais tranquila. Para a gente finalizar, doutora,
Duas perguntas. Fio dental ou fita dental? O que é mais aconselhável? Tanto faz. Vai depender exatamente da habilidade da pessoa e da preferência. Palito jamais. Não, palito não. Jamais. Palito não. Escovinha interproximal também é uma boa, porque às vezes a pessoa não tem muita habilidade com o fio dental, né? E a escovinha, ela é mais fácil de ser utilizada e vai fazer a limpeza daquele espaço entre os dentes que a gente quer tanto manter limpinho. Mas assim, entre o fio e a fita é realmente uma preferência de cada um. E a outra pergunta, devemos de fato escovar a língua também? Com certeza. Com certeza. Porque esse é um hábito que pouca gente tem. Não é? A língua é um dos locais onde mais a placa bacteriana se adere, principalmente na parte posterior, na parte lá de trás da língua. Então, o que acontece? A gente escova os dentes e às vezes a placa fica retida ali, o que causa litose. Muitas vezes vem desse acúmulo de placa na parte posterior da língua, que a gente chama de saburra, e aí é importante escovar ou com escova de dente, e hoje nós temos no mercado excelentes limpadores de língua, que vão desde os de plástico, mais em conta, até os de aço cirúrgico, que realmente tem uma efetividade maior. No início é um pouco difícil, porque a parte posterior da língua, quando a gente vai higienizar, muitas vezes causa uma sensação ali, né, de... mas depois torna-se hábito. Mas Você não consegue ficar sem fazer mais. E é um hábito que quando a gente consegue colocar, a gente vê a diferença que faz. Sem dúvida. Doutora Patrícia Toma, uma das referências em odontologia aqui de Juiz de Fora, conosco aqui mais uma vez. E você acompanha aí as dicas da doutora Patrícia Toma também constantemente na nossa programação, né? Acompanhando as dicas que ela vai... A gente chama de pílulas aqui no rádio, né? Dando dicas, é só você acompanhar e hoje nos dando o prazer de estar aqui no estúdio. Obrigado, viu, doutora? Muito obrigada, eu que agradeço a sua Feliz oportunidade. Natal para a senhora, tudo de bom para sua família. Feliz Natal para toda a equipe, para todos os ouvintes, um Natal abençoado para todos nós. E até a próxima visita pessoalmente aqui. Obrigado. Até, obrigada. Bom dia. Bom dia. Transamérica.